Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, com temas diferentes, trazendo ali um direcionamento através de um texto, para que nós, de um versículo, de um texto, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre um tema que eu coloquei ali, né, para que nós possamos meditar, que é: não abandonem a confiança em Deus. Pastor, mas parece chover no molhado falar isso, né? Porque todos nós sabemos que nós não devemos abandonar a confiança em Deus. É verdade. Todos nós sabemos disso. Mas quantos praticam? O devocional, queridos, ele tem como objetivo fazer com que eu medite na palavra para que eu possa praticar ela na minha vida. Porque quanto mais eu conheço da palavra, mais eu posso praticar ela na minha vida. Ou seja, o devocional, ele é algo importante e fundamental na minha vida. Porque eu aprendo, medito e aplico na minha vida. E quando eu aplico, isso faz total diferença. Então, quando eu digo lá, não abandone a confiança em Deus, é porque muitos abandonam. Diante da dificuldade, diante das situações, diante da doença, diante do desespero. Porque, queridos, venhamos e convenhamos, tem problemas, situações, cenários que eles chegam a ser desesperadores. Não é verdade? Tem pessoas que você fica sabendo muitas vezes da história daquela pessoa e você para e pensa, fala assim: meu Deus, eu por tão menos, eu quase desisti, quase abandonei a confiança em Deus, quase cedi. E aquela pessoa está passando por uma situação tão difícil e está lá aguentando firme na presença de Deus. Então, o que a Bíblia nos diz, querido, sobre isso? O que ela nos traz de palavra, de consolo para nós, para que nós não venhamos a abandonar a confiança no nosso Deus? Eu trouxe um texto para você que está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 38, aonde eu quero que você possa acompanhar junto comigo, porque é um texto revelador. Revelador. Se você que está passando por uma situação aonde muitas vezes parece que você quer abandonar a confiança em Deus, escuta esse texto, medita comigo nesse texto. E antes de ler, eu quero dizer para vocês que as pessoas muitas vezes elas abandonam a Deus, confiança em Deus por muitas vezes por muito pouco. Muito pouco. Por muito pouco elas abandonam a Deus e a confiança em Deus, porque elas acham que Deus ou está se atrasando, ou que Deus não ouviu, ou que Deus não quer. Elas tiram conclusões precipitadas da vontade de Deus para elas. Mas normalmente, quando você toma esse tipo de decisão precipitado, é porque você muitas vezes já está fraco, você está vulnerável, você muitas vezes pode ter se afastado por algum tempo da palavra de Deus ou falta conhecimento da palavra de Deus. Então leia comigo esse texto aqui agora com calma, com paciência. Não esqueça de você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. É muito importante para o nosso canal, para que nosso canal alcance mais pessoas. Só para vocês terem ideia, em torno de 20% das pessoas que nos assistem de maneira constante, diariamente, não são inscritas no canal. Por isso eu te peço, se você é uma dessas pessoas, olhe lá,
Veja se você já é inscrito no canal e se não for, se inscreve. Deixa o seu joinha, é válido e nos ajuda muito. Deixa o seu graça e paz, seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você, vamos estar lendo os seus comentários. Amém? Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso 35 a 38, vai nos trazer uma palavra de consolo para nós. Leia comigo aí, eu vou colocar na tela e diz assim, ó. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, quem vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Você viu que texto profundo, queridos? Então vamos lá pegar do verso 35. O verso 35, ele é a base do nosso tema. Não abandone a confiança em Deus. E ele diz por quê. Ele diz o porquê que você não deve abandonar a confiança em Deus. Não é só porque é Deus, não só porque ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas porque você será recompensado por isso. Agora, aqui vem algo importante. Não é só receber o que você tem esperado, o que você tem buscado, mas é receber generosamente. Generosamente, queridos. Deus, ele não sabe só fazer aquilo que você pede. Ele faz além do que você pensa ou imagina. Então isso que você está muitas vezes te corroendo, que está exigindo de você uma confiança extrema em Deus, olha, não abandone a fé. Não abandone essa confiança. Tenha fé. Porque quando Deus responder, e vai responder em breve, ele vai recompensar você de maneira generosa. Generosa. Deus é um Deus generoso. Ele não é um Deus mesquinho, né? Aquele Deus que, não, só o que você pediu. Não. Deus, ele faz muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Só que daí vem algo importante. Se a Bíblia fala, não abandone a confiança que você tem, porque você vai receber generosamente, ele também diz para você, nessa carta de Paulo aos Hebreus, como que você faz para não abandonar, para que você possa receber generosamente. Ou seja, ele não só fala por quê, mas como você vai praticar isso na sua vida. E como que eu pratico? Como que eu faço para praticar isso e receber generosamente essa recompensa na minha vida? Como que eu posso praticar isso? No verso 36 diz que nós devemos ser perseverantes. Perseverantes. Perseverar. Perseverar na confiança em Deus. Perseverar. Raciocina comigo. O livro de Salmos diz que muitos confiam em carros e cavalos. E é verdade, muitas pessoas hoje em dia colocam sua confiança em pessoas, em status, em governos. Colocam sua confiança até em si próprio, uma autoconfiança em si próprio.
mas não colocam a confiança em Deus. Eles abandonam a confiança em Deus para confiar em outras coisas. Mas a Bíblia diz que eu devo confiar em Deus de todo o meu coração. Devo confiar. Eu não devo abandonar essa confiança em Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz que eu não somente devo confiar, mas como perseverar nessa confiança. Perseverar nessa confiança. E tem um motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz que você deve perseverar na confiança em Deus. Porque lá no verso 38, ele diz que se você perseverar, se você não retroceder, ou seja, voltar para trás, olhar para trás, você vai agradar a Deus. Você vai agradar o coração de Deus. Pastor, mas não é fácil, né? Não, ninguém está dizendo que é fácil. Só quem está passando pela situação sabe o que está passando. Só você sabe o que você está sentindo na pele. Mas o que nós podemos falar para você é o que Deus está falando para você na Bíblia. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade que Deus quer para a tua vida. E o que Deus quer para a tua vida? Que você não abandone a confiança que você tem nele. Que você seja perseverante para você poder agradar o coração dele. Para que depois de você ter cumprido toda a vontade de Deus, receba dele aquilo que ele prometeu para você. Pastor, Deus promete as coisas para nós, queridos. Tem muitas promessas para nós na Bíblia. Muitas e muitas promessas. Você tem promessa para cada dia do ano. Só para você ter ideia. Se você perseverar, se você não abandonar a fé em Deus, ser perseverante, com certeza, depois de você ter cumprido toda a vontade de Deus, Deus vai te recompensar, trazendo para você aquilo que ele te prometeu. Mas tem mais um conselho. O verso 37, queridos, ele traz aí um consolo. Então ele fala como, você fala o porquê, fala como e traz o consolo. O consolo é em breve. Muito em breve. Aquele que vem virá. Jesus Cristo virá. E não demorará. Não tardará. Sabe o que significa? Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Ele vai vir na hora certa. Cabe a mim agora, simplesmente, entender que nós cristãos, nós somos considerados, nós somos justificados por Jesus. Nós não somos justos pela nossa própria justiça. Somos justificados por Jesus. Somos justificados por Jesus. Somos considerados justos por causa de Jesus e não por causa das nossas obras. E daí a Bíblia diz assim que o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé, por perseverar, por crer que vai receber, que vai ser recompensado generosamente, que em breve virá. Mas o cristão, ele não vive pelo que ele vê, pelo que ele sente. Você muitas vezes não vai sentir. Muitas vezes você ora, você investe horas orando e você não sente nada. Muitas vezes você vai na igreja e você não sente nada. Porque não é no corpo que nós sentimos algo, é pela fé. As coisas espirituais só podem ser compreendidas pelo Espírito. E as pessoas estão querendo sentir na pele, nas emoções. Não, queridos. O justo viverá pela fé e não pelo que ele vê, não pelo que ele tem sentido.
É pela fé. É pela fé em Cristo Jesus que você não vai abandonar a confiança em Deus. É pela fé que você vai perseverar. É pela fé que você vai aguardar que Deus em breve não tardará virá. É pela fé que você não vai olhar para trás, que você não vai voltar, que você não vai retroceder. E ali diz, encerra dizendo que Deus se agradará de você pela sua fé, pela sua perseverança. Amém? Então não abandone a confiança em Deus. Deixa eu poder estar orando por você em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pelo seu direcionamento, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor leal para conosco, aonde sabemos que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos ou sentimos. Nós decidimos hoje a não abandonar a confiança em Ti, mas perseverar, crer na recompensa generosa do Senhor e que em breve o Senhor irá voltar e queremos agradar o Teu coração. Queremos consagrar ao Senhor o nosso dia, os nossos afazeres, todos os nossos caminhos, nossa casa, nossa família, consagrar ao Senhor e pedir a bênção e a proteção do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. Você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.